Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste sábado lindo, de um sol lindo, de um azul, um céu lindo, diante de tantos desafios que estamos enfrentando hoje, particularmente na minha família, desafios de fé mesmo, por estarmos enfrentando essa doença que está assolando toda a humanidade, e ela também chegou na minha família, e hoje nós estamos num tempo difícil. Mas Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração já faz alguns dias, e eu quero dividir com vocês. Eu gostaria de falar sobre fé e algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Bom, todos têm a referência de Hebreus, né? Que fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se veem. E eu fui procurar a definição de fé, e a definição de fé é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para o crente realizar coisas que transcendem a fé, a esfera natural, e visando para isso o benefício da igreja. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que está na palavra de Deus, é que fé é um dom que vem de Deus. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tem outra passagem também, lá em Mateus 17, 19 e 20, que conta uma história de um jovem que era possesso, né, que era acometido de muitas coisas ruins causadas pelo maligno, e os discípulos oraram por ele e não puderam expulsar o demônio que estava neste jovem. E aí eles perguntaram para Jesus, né, por que eles não puderam expulsar este demônio. E Jesus então responde aos seus discípulos que não conseguiram expulsar o espírito por causa da pequenez da fé que eles tinham, a fé que eles possuíam, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo todos os milagres que Jesus fez, mesmo sendo testemunha ocular, participando de coisas que nenhum de nós vimos, eles ainda assim tinham uma fé incapaz de ser operante naquela situação de expulsar o demônio daquele jovem. E Jesus então fala que por causa da pequenez da fé, e ele diz assim para os discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E aí a gente fica pensando se nem na Bíblia nós temos este milagre de alguém que falou para um monte: saia daqui e se transporte para lá, ou seja movido do lugar um monte, uma montanha, nem um pequeno monte. Nós não vimos nem na Bíblia, e nós nunca vimos nos nossos dias, nem na história da igreja, nenhuma história semelhante. Mas Jesus ele fez esta comparação. Na verdade, ele usou que nós temos que ter a fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é muito pequenininho, é uma bolinha assim muito pequenininha, e eu tenho até aqui, devia ter pego, mas agora deixa. E ele faz essa comparação, que se nós tivermos a fé do tamanho deste grão de mostarda, nós podemos dizer para este monte, né, que ele passe de um lado para o outro. O que eu consigo imaginar é que Jesus estava falando de situações gigantescas nas nossas vidas. Muitas vezes nós enfrentamos situações que são como montanhas, né?
que são como montanhas na nossa vida. São grandes, maiores do que nós, rochosas, duras, difíceis, pedregosas. Às vezes nós nos deparamos com situações como aqueles discípulos que enfrentaram um demônio que atuava na vida daquele jovem, e aquilo se tornou tão grande para eles que a fé que eles possuíam, mesmo andando com Jesus, não foi capaz de expulsar aquele demônio. E o que Deus colocou no meu coração é que às vezes, nas nossas vidas, eu ou você, talvez você esteja aí me ouvindo, você tenha algum tipo de problema na sua vida que seja como uma montanha, que seja como uma pedra, uma rocha, que você olha e fala, meu Deus, isso aqui não sai da minha vida. Talvez você atravessou anos e anos da sua vida olhando para aquele problema, orando talvez, jejuando, e aquele problema não foi removido da sua vida. E você então pensa, meu Deus, eu não tenho fé, né? Mas eu queria que você olhasse de um outro ponto de vista. Que você olhasse a sua fé como um grão, e o grão, ele é uma semente, né? E toda semente, ela tem que ser plantada, ela tem que germinar, ela tem que criar raiz, ela tem que crescer, né? E então, nós temos que pegar esta sementinha, que é a fé que Jesus comparou como um grão de mostarda, e nós temos que fazer, não com que fique apenas um grãozinho na nossa vida de fé, e a gente orar em cima daquilo, lendo este versículo, mas a gente tem que fazer com que esta fé se desenvolva. Nós temos que fazer com que esta fé cresça, com que esta fé germine, com que esta fé crie ramos, inclusive para alcançar outras pessoas, né? Então, às vezes a fé, ela não vai tirar a montanha, ou o problema, ou a dificuldade que se transformou na sua vida como uma rocha, talvez do seu caminho. Mas a fé pode tirar esta rocha, esta montanha, do seu coração, de maneira que o seu coração venha a ter paz, de maneira que o seu coração venha a ter liberdade, libertação, mesmo você estando talvez olhando para a sua situação, para as circunstâncias da sua vida e ainda vendo o problema ali. Mas a partir do momento que você usa a sua fé e você crê que Deus está no controle, que Deus está à frente, que Deus cuida de você, que você é uma pessoa amada do Pai, que está nas mãos poderosas do Senhor, você então, Deus, o Espírito Santo, a sua fé vai fazer com que aquela montanha saia do seu coração. Então talvez você possa usar esta fé para transportar, aí sim, espiritualmente, emocionalmente, você pode então lançar esta montanha, tirar daqui uma pedra, um incômodo, uma tristeza, uma luta, uma dificuldade, uma decepção, seja de que forma esta montanha está na sua vida. Você pode usar a sua fé para transportá-la para longe de você, ainda que o problema esteja do seu lado. Eu vejo assim o uso da fé do tamanho de um grão de mostarda. E para terminar esta meditação, tem uma outra passagem que talvez ela esteja em outro contexto, mas está falando também de um grão, né? E é a passagem que está lá em João 12, 24, que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esta passagem, Jesus está falando de si mesmo e da sua própria morte. O grão de trigo, na verdade, é ele mesmo, né? O grão de trigo aqui representa o pão da vida, que era o próprio Jesus. E ele estava falando aqui da sua própria morte. Então ele estava falando que se ele comparou a sua vida com
o grão de trigo. E ele disse que era necessário que ele morresse, que ele fosse para a sepultura, para que ele pudesse ressurgir, e então através da sua morte e ressurreição ele traria vida para todos, né? Então nós podemos também imaginar que este grão, né, que foi representado pelo trigo, ele precisou ser plantado, ele precisou ir para debaixo da terra, sofrer ali uma morte, uma renúncia, para que depois ele germinasse, trazendo vida. São duas situações diferentes, dois contextos diferentes, mas uma lição que pode ser paralela espiritualmente. Então, que você pegue o seu grão de mostarda, que é a sua fé ainda que pequena, que você não deixe ele sequinho na sua mão, esperando apenas no exterior as coisas se resolverem. Que você use este grão de mostarda, que ele faça com que a sua natureza humana, o seu eu, a sua confiança talvez em si mesmo ou na circunstância, você faça morrer. E faça a sua fé ressurgir, nascer numa nova situação, de uma nova condição de vida, de crer, de esperar no Senhor. E que esta fé que brote mesmo em situações adversas, traga vida, traga ressurreição para você, traga força, traga também frutos que alcancem outras pessoas, porque a fé ela é contagiosa, nós a usamos para alcançar outras vidas também. Eu espero que você tenha entendido esta analogia da semente, né, do grão de mostarda, também a analogia que Jesus fez de si próprio, da sua própria vida, que ele semeou em favor de nós. E eu queria compartilhar isso com você, e que você possa dar frutos de fé que alcance muitas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.